Olá pessoal, bem-vindos à aula número 4 sobre teorias de ácidos e bases. E hoje nós vamos ver quais são as formas de determinar quem são os ácidos e quem são as bases mais fortes. A primeira forma é analisando o Ka e o pKa dos ácidos. Para um ácido, a constante de dissociação dele vai dizer quais são as moléculas que têm os ácidos, o H mais disponível. Então, quanto maior for o Ka, mais disponível vai estar esse íon H+, e mais ácido vai ser a espécie. O pKa é menos log dessa constante de acidez. Devido a esse valor negativo, há uma inversão. Então, quanto menor for o pKa, mais ácido vai ser a espécie. E esses valores são valores que são tabelados. Então, basicamente, nós podemos pegar uma tabela e analisar os valores de pKa. Aquele que tiver o pKa menor é a espécie mais ácida. Podemos fazer a mesma coisa para as bases. Então, aquela base que tiver maior valor de Kb é que em água ela geraria maior quantidade de íons OH-. Ou então é aquela espécie que foi feito o pKa e o pKb fora da água e calculado para como ele se comportaria em água, né? Então, quanto maior for o valor do Kb, mais fácil vai ser essa espécie de formar a espécie BH+, tá bom? Então, consequentemente, mais fácil ela abstrai esse H+. Se a gente for analisar o pKb, é a mesma coisa que o pKa, é menos log dessa constante de basicidade. Quanto menor o pKb, mais fácil é capturar o H+. Também são valores tabelados. O problema é que é mais usual o pKa do que pKb. Mas, em contrapartida, se nós estamos trabalhando com as bases conjugadas ou com moléculas que já funcionam como base na forma neutra, nós podemos fazer aquela associação que nós vimos na última aula do Kw em relação ao pKa e o pKb. Entretanto, por serem valores tabelados, temos que tomar cuidado com a forma com que o valor do pKa foi determinado. Então, nós temos um exemplo clássico de divergência dos valores para a determinação do pKa da água. Então, se nós temos aqui a autoionização da água, a constante de autoionização ela já envolve o H3O mais o H- e já está associado com a acidez dessa espécie, porque uma das moléculas de água já funcionou como ácido aqui. Então, essa é a constante que também está relacionada com a acidez da molécula. E o pK, então, vai ser menos log do Kw, que vai dar igual a 14. Mas por que alguns autores, então, falam que o pKa da água é 15,7? Bem, esses autores eles fazem uma manipulação matemática da seguinte forma. Eles calculam uma constante de equilíbrio, vou colocar entre aspas porque ela não é correta. E colocam aqui, ó, produtos sobre reagentes. Só que se fosse levarmos ao pé da letra, os reagentes deveriam ser água ao quadrado, né? Porque na constante de autoionização, o coeficiente estequiométrico da água é 2. Só que eles fazem a seguinte manipulação. Coloca-se água, a concentração da água vezes a concentração da água de novo. E eles falam, olha, essa primeira concentração da água nós não vamos utilizar porque nós sabemos que ela tem que ser omitida. Mas a segunda, eles colocam como se fosse um reagente comum. Eles tratam as moléculas de água de maneiras diferentes, o que não é correto de se fazer. Então aí no numerador fica o valor do Kw e no denominador fica a concentração da água, que é o número de mols de água em um volume específico. Como, por exemplo, em 1 litro de água são 55,33 mols de moléculas de água. E essa constante de equilíbrio dá este valor, e calculando se o pKa, utilizando essa constante de equilíbrio, seja um valor de 15,7. Agora, por que é incorreto fazer essa aproximação? O Kw e qualquer outra constante de equilíbrio, se ela for determinada utilizando um solvente que faz parte da reação, nós temos que colocar não a concentração dele, mas sim sua atividade, como ele se comporta. Só que como ele está numa concentração muito grande, que praticamente não varia, a atividade dele é igual a 1 o tempo todo. Então a atividade da água seria igual a 1 e a atividade da H3O mais OH-, como ela é muito baixa, então aí nós podemos aproximar essas atividades às suas concentrações. Então o Kw e a constante de equilíbrio hipotética elas deveriam ser iguais. O que isso acarreta? Acarreta que aquelas espécies que tiver o pKa
entre 14 e 15,7, elas vão ser tratadas como sendo ácidos mais fortes que a água, o que não é verdade. Um exemplo seria o metanol, que tem pKa de 15,2. Mas o metanol, na presença de OH-, né, se pega dissolve hidróxido de sódio na água e coloca metanol, ele não é desprotonado. Por quê? Porque ele é um ácido, na verdade, ele é mais fraco do que a água. Então, nós temos que analisar com olhos críticos com relação a esses valores. Como que foi, já que são valores tabelados, como que eles foram determinados? Agora nós podemos analisar quais são os ácidos mais fortes, e o primeiro efeito que nós vamos analisar é o efeito indutivo. Se nós estamos analisando as espécies ácidas, queremos saber quem é a espécie mais ácida de um par de espécies que doam H+, nós queremos analisar qual é aquela espécie que tem a ligação hidrogênio com seu grupo qualquer, né, o hidrogênio ácido, que está mais fracamente ligado. Então aqui nós temos como primeiro exemplo a água e uma espécie que parece com a água, só que um átomo de cloro foi colocado no lugar do átomo de hidrogênio. E nós reparamos que essa espécie com cloro tem um pKa bem menor, ou seja, um ácido mais forte. Isso acarreta o quê? Que essa ligação hidrogênio com oxigênio é mais fraca. E da onde que vem esse fator que leva esse hidrogênio a ser mais fracamente ligado a esse oxigênio? Nos dois casos, o oxigênio ele detém a carga parcial negativa, né, já que é o átomo mais eletronegativo de todos da molécula. Entretanto, esse hidrogênio ele é menos eletronegativo do que esse cloro. O que isso acarreta? Isso leva com que esse delta negativo sobre o oxigênio da água seja maior do que o oxigênio dessa espécie. Se o oxigênio já tem um delta menos maior sobre ele, isso quer dizer que ele não precisa mais atrair, ele não vai querer atrair tanto os elétrons dos átomos que estão ligados a ele. Então a ligação fica mais covalente e menos iônica, ou seja, o delta mais sobre o hidrogênio ele fica menor. Essa ligação fica mais forte. Já se o delta menos for menor, isso quer dizer o quê? Que ele fica querendo atrair mais os elétrons para si. Se os elétrons de ligação OH estão mais próximos do oxigênio do que do hidrogênio, isso quer dizer que ele pode ser mais facilmente capturado, a ligação se torna mais fraca. Então o cloro ele compete pelo dipolo com o oxigênio, e como consequência o oxigênio atrai mais os elétrons do hidrogênio. Já no caso do ácido acético e dos seus derivados que têm átomos de flúor, é um efeito indutivo secundário, tá? No átomo está mais distante ao átomo que tem ligado a ele o hidrogênio ácido. Mas ainda assim, a presença dos dipolos positivos aqui faz com que tenha um efeito indutivo retirador de densidade eletrônica que atua até mesmo a 3 átomos de distância. Então o delta mais está aqui, então 1, 2, 3 átomos. Então esse delta mais ele é repercutido em cima do oxigênio também. Se tem um delta mais aqui em cima do oxigênio devido a efeitos indutivos, quer dizer que essa espécie, esse oxigênio, está precisando muito de atrair os elétrons do hidrogênio para contrabalancear esse delta mais que apareceu na molécula. Como consequência, essa ligação fica mais fraca. Já nesse segundo caso, o delta mais ele é menor, então ele precisa atrair menos os elétrons do hidrogênio para poder contrabalancear esse delta mais que está aparecendo aqui na molécula. Então essa ligação ela fica sendo mais forte do que essa. E essa primeira não tem nenhuma carga parcial em cima desse carbono, porque a diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é muito pequena. Então ele não tem que contrabalancear praticamente nada de carga de delta mais e delta menos aqui. Então ele atrai com menor intensidade os elétrons desse hidrogênio do que o dos outros dois. Como consequência, o pKa do ácido acético, que seria este primeiro, é o maior de todos, ou seja, o ácido mais fraco. Enquanto o trifluoroacético é o ácido mais forte, com pKa de 0,2. Então nesse caso aqui do ciclo hexanol e do fenol, o efeito que está atuando é a hibridação do carbono que está ligado ao oxigênio. Este carbono é sp3. E esse carbono é sp2. Carbonos sp3 são menos eletronegativos que carbonos sp2. Como consequência, se esse carbono é menos eletronegativo,
ele vai funcionar como aconteceu no caso da água. Então esse delta mais sobre esse oxigênio fica mais pronunciado. Então ele atrai com menos força os elétrons do hidrogênio. Neste caso do fenol, é menos negativo, então o delta mais fica menor. Como consequência, esse oxigênio ele atrai mais os elétrons do hidrogênio para si, e essa ligação fica mais fraca. Por isso que o fenol tem pKa menor, ou seja, o ácido mais forte. E se esse oxigênio tivesse ligado a um carbono sp, aí ele seria ainda mais ácido, porque o carbono sp é ainda mais eletronegativo. Uma outra forma de determinar a acidez, qual ácido é mais forte, é analisando a base conjugada. Aquela base conjugada que for mais estável, conseguir comportar melhor a carga negativa em si, ela vai ser a base conjugada mais fraca. E como consequência, ela vai ser proveniente do ácido mais forte. Então, analisando de novo, então nós temos aqui a base conjugada da água e desse ácido. Então, o íon H- e o íon OCl-. Então, esse íon H- ele tem o delta menos bem pronunciado e ainda tem uma carga negativa. É mais difícil para esse oxigênio manter essa carga negativa já tendo um delta menos aqui bem pronunciado, ou seja, já tem os elétrons desse hidrogênio que estão próximos a ele e é uma carga negativa. Já essa espécie, o oxigênio tem a carga parcial menor, isso quer dizer o quê? Ele tem menos elétrons próximos a si. Então, esse excesso de carga negativa proveniente da desprotonação faz com que ele seja mais estável. Então, esse OH- ele comporta a carga negativa não tão bem contra a espécie OCl-. Então, como consequência, essa espécie que é a base mais fraca, que veio do ácido mais forte. Então, quanto maior for a carga negativa no oxigênio, mais difícil é ele manter outra carga negativa. E o cloro, nesse caso, ajuda a estabilizar essa carga extra que foi adicionada na formação dessa base. A mesma coisa vai acontecer nessas espécies de ácido acético. Quanto maior forem as cargas positivas que aparecerem na molécula, melhor vai ser a estabilização da carga negativa da base conjugada. Então, essa espécie que não tem nenhum delta menos, ela não é tão estável quanto essa que tem um delta mais bem pronunciado, que esse delta mais ele anula parcialmente essa carga negativa. Né? Então, esse camarada aqui, então essa espécie aqui é a espécie a base mais estável, porque tem essa carga delta mais aqui para ajudar a contrabalancear essa carga negativa, enquanto essa aqui seria a base mais forte, porque não tem nenhuma carga positiva para contrabalancear essa carga negativa. Em seguida, nós temos o fenolato e a base conjugada derivada do ciclohexanol. Neste caso, o ciclohexanol ele não tem como estabilizar melhor a sua carga negativa. Já o fenol ele é capaz de fazer uma distribuição dessa carga negativa que apareceu, porque é possível fazer estruturas de ressonância. Então, quanto mais estruturas de ressonância, mais espalhado está essa carga negativa. Então, ela não fica localizada em um átomo apenas. E isso faz com que a molécula esse ânion seja mais estável. Se o fenolato é a base mais estável, quer dizer que ele provém do ácido mais forte, como é mostrado pelo pK aqui do fenol, que é menor. Então nós temos também os efeitos indutivos doadores. Aqui eu trouxe 3 bases, esses nitrogênios funcionaram como bases, e nós temos 3 substituintes diferentes. Então nós temos o grupo OH, nenhum grupo e o grupo nitro. Esse grupo H ele tem efeito indutivo doador, enquanto esse grupo nitro tem efeito indutivo retirador. Então o grupo H na posição 4 ele pode jogar os seus elétrons ele pode colocar os seus elétrons em ressonância e gerar uma carga negativa próxima ao nitrogênio que vai abstrair um próton. Já o grupo nitro, ao contrário, ele é retirador, então ele vai atrair para si os elétrons do nitrogênio. Então, quando essa espécie for capturar um próton, vai ficar aqui uma carga positiva, NH3+, e vai ter essa carga negativa próxima a ele para poder contrabalancear essa carga que apareceu. Já nessa espécie, além desse par de elétrons ficar comprometido com a ressonância, ele vai aparecer aqui uma carga positiva. Então, esse par de elétrons está comprometido com a ressonância e, além disso, tem uma carga positiva aqui próxima a esse nitrogênio. Como consequência, vai ficar mais difícil abstrair um H+. A anilina está no intermediário porque ela não tem nenhum grupo nem doador nem retirador.
Outro efeito que nós temos é o efeito de sobreposição dos orbitais. Então nós temos algumas discrepâncias quando nós estamos analisando a acidez de algumas espécies, como por exemplo os ácidos derivados dos halogênios. O HF, a gente esperaria que ele fosse o ácido mais forte, porque a diferença de polaridade do hidrogênio com flúor é muito grande. Mas não é isso que nós observamos, ele é mais fraco do que o HCl, que é uma molécula que tem um dipolo menor do que a do HF. E qual que é a explicação para isso? A explicação que nós temos é que a sobreposição do orbital do hidrogênio com o flúor é tão eficiente nessas moléculas que a estabilizam a ligação hidrogênio com flúor. Como consequência, se é um ácido muito estável, ele não quer liberar esse próton. Vejam aqui, a diferença de energia do 2s para o 2s para o 3s do cloro é muito grande. E ao se formar a ligação com hidrogênio, ainda baixa mais de energia, ou seja, esse átomo de flúor ele fica com o orbital muito mais estável ligado ao hidrogênio. Então ele não quer perder essa ligação com o hidrogênio. Então, portanto, o raio do flúor permite melhor sobreposição dos orbitais do hidrogênio. Então, essa tendência acontece em todas as famílias da tabela periódica. Então, HF é menos ácido que HCl. E vejam só, a água ela é menos ácida do que o H2S. Pelo mesmo efeito, a sobreposição do hidrogênio com o oxigênio é melhor do que o hidrogênio com enxofre. Então, a estabilização causada sobrepõe o efeito do dipolo ser maior. A família de nitrogênio também acontece isso. Vejam aqui nesse caso. Essa espécie de nitrogênio tem pK 1078. A espécie similar, só que ao invés de nitrogênio tem um átomo de fósforo, o pK é de 869. Ou seja, a sobreposição do nitrogênio com o hidrogênio é melhor, ele perde esse hidrogênio com mais dificuldade do que o fósforo. Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos falar sobre os ácidos e bases de Lewis. Então até lá.